Trilhando bem o caminho da fé. Para a gente fechar aí essa palavra de Tiago, muito interessante. Trilhando bem o caminho da fé. Antes eu queria lembrar os irmãos toda a nossa trajetória, que foi importante, porque quando nós estudamos a Bíblia, nesse processo a gente cresce bastante, de forma expositiva. Nós falamos sobre lidando bem com as provações, o primeiro sermão. Depois falamos sobre reagindo bem diante da palavra de Deus, convivendo bem com outras pessoas, entendendo bem os desdobramentos da fé genuína, quando falamos de fé e obras, utilizando bem a língua, discernindo bem a verdadeira sabedoria, enfrentando bem as mazelas interiores, planejando bem a vida, pensando bem sobre riqueza, exercitando bem a paciência, compreendendo bem o valor da oração e hoje trilhando bem o caminho da fé. Nós colocamos este tema porque essa palavra fecha a palavra de Tiago no capítulo 5, nós vamos ler em duas versões, verso 19 e verso 20, na NVI e na Nova Versão Transformadora, está aí para você acompanhar. Mas abra sua Bíblia que é importante também. Diz assim: meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso. Quem converte um pecador do erro, do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Aí ele termina a sua carta. A NVT diz: meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e for trazido de volta, saibam que quem trouxer o pecador de volta de seu desvio, o salvará da morte e trará perdão para muitos pecados. Amém? Então, em cima desses dois versos, nós vamos falar trilhando bem o caminho da fé. É importante para nós, irmãos, como nós temos feito sempre, nós diferenciarmos o caminho da fé. O que é o caminho da fé? Estamos falando do caminho com Cristo, da trajetória daquelas pessoas que se converteram, aqueles que têm o Evangelho de Jesus como base. Quando nós estamos falando de trilhar o caminho da fé, essa fé no Evangelho, na palavra de Deus. Por isso é importante a gente verificar o que o caminho da fé não é. Quando a gente entende o que o caminho da fé não é, a gente entende o que é. Por exemplo, o caminho da fé não é vivência ideológica. Tem muita gente, mesmo no ambiente sagrado da fé, em muitos lugares, estão vivendo uma ideologia pensando que estão vivendo o Evangelho. A vivência ideológica em alguma direção, não importa a direção, não importa o espectro político que a pessoa abrace, se é de direita, se é de esquerda, se é de centro, não é trilhar um caminho da fé, é uma postura ideológica, e vivência nessa direção, não importa que direção, não é trilhar o caminho da fé. O Evangelho é muito mais do que isso, está acima de tudo isso. Então, o caminho da fé não é isso. Também o caminho da fé não é prática religiosa sem transformação. Nós temos falado constantemente sobre isso, que o Evangelho muda a vida da gente, transforma a vida da gente. Então, qualquer prática religiosa que não promova a transformação não é caminho da fé, porque o caminho da fé proposto por Jesus transforma a vida da gente, muda a vida da gente. O caminho da fé também não é entretenimento, eu chamei entretenimento inútil, porque não é brincadeira. Em alguns lugares, o Evangelho se transformou num grande entretenimento, num grande show. O caminho da fé que nós estamos falando não é isso, porque isso não pode ser o caminho da fé. O caminho da fé não é uma brincadeira, com horário marcado, não é mesmo? É seriedade. O caminho da fé também não é representação, não é hipocrisia, porque como o Evangelho é real, muda a vida da gente, a gente não pode mais representar. Por isso que a Bíblia sempre coloca uma definição, ou você é ou não é, não dá para ser meio convertido, não é? Na linguagem que usamos na ceia, meio justificado, ou você é justificado ou não é, ou você
salvo ou não é, então não pode representar quem foi transformado por Deus. Jesus falou sobre isso, falando dos fariseus ou do comportamento farisaico. O caminho da fé também não é individualismo teimoso, aquela pessoa que se afasta e acha que vai desenvolver a sua fé sozinho ou sozinha. Não dá, porque nós somos povo de Deus e precisamos de outras pessoas. O que mais Tiago mostrou para a gente essa carta, nós precisamos de outras pessoas. Então, se afastar ou viver sozinho de uma forma teimosa não leva você a trilhar o caminho da fé. E como o texto vai dizer que nós lemos, a gente fecha sobre o que não é o caminho da fé. O caminho da fé não é distorção da verdade. Nós estamos vivendo num mundo onde a verdade está sendo distorcida. E como nós estamos falando do evangelho puro e simples, na linguagem do C.S. Lewis, ele tem um livro, em uma das obras dele, Cristianismo Puro e Simples, é interessante. O caminho da fé não é distorção da verdade, porque o evangelho é a verdade, ela não pode ser distorcida. Então, quando nós lemos o verso 19 e 20 que nós lemos, Tiago conclui a sua carta, e ele conclui de uma forma diferente. Quando Paulo e outros autores terminam, ele faz uma saudação, uma doxologia ou uma bênção. Tiago não, ele vai até o final ensinando nessa sua despedida, que não tem nem despedida, ele está falando o tempo todo. Por isso que Tiago se aproxima dos livros de sabedoria, porque ele está sempre ensinando, ele vai até o final ensinando, confrontando os irmãos. Nós já sabemos o tempo todo, estudando essa carta, estamos estudando nos pequenos grupos também, que Tiago, irmão de Jesus, escreveu essa carta no momento muito inicial do evangelho, dos primeiros crentes, gente que veio de um ambiente da tradição judaica, que se converteu e que agora está aprendendo a ser cristão do modo que precisa ser. Mas são pessoas que ele escreve que estão vivendo severas provações, lutas. É esse ambiente que essa carta chega, um momento propício. Mas é uma carta que fala ao nosso coração hoje, nossa realidade de vida. E nesses versos nós vamos ver 3 ideias importantes quando nós estamos falando em trilhar bem o caminho da fé. Eu acho que todos nós queremos trilhar bem o caminho da fé. Amém, irmãos? Acho que você quer trilhar bem, entendendo o que é o caminho da fé, o que é o evangelho. Então, primeiro, segundo Tiago nos ensina, para trilhar bem o caminho da fé, você precisa permanecer na verdade. Permanecer na verdade. Isso é importante aqui. O verso 19, na primeira parte, diz: meus irmãos. Ele se dirige aos irmãos. Se algum de vocês se desviar da verdade. Vamos ver a continuidade daqui a pouco. Ao dizer isso, irmãos, meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, ele está dizendo que existe uma verdade. Isso é importante. Isso é importante. Existe uma verdade que nós devemos permanecer. Como pessoas que amam a Deus, que amam a Jesus, e que fomos selados com o Espírito Santo, como foi o caso deles, eles tinham que permanecer na verdade. A maior ameaça hoje do nosso mundo é deixar a verdade. Mas se eu quero trilhar bem o meu caminho como discípulo, eu preciso permanecer na verdade. Quando a gente fala disso, a gente tem que lembrar da palavra de Deus, do evangelho. E às vezes muitas pessoas não querem a verdade. Algumas delas vão procurar a verdade que elas querem ouvir. Hoje, no mundo tecnológico, da internet, as pessoas pesquisam até a pessoa que ela quer ouvir. E quando ouve o que quer ouvir, ela diz: eu gostei disso aqui, eu gostei desse pregador, ele falou o que eu queria. Mas será que é assim? Que deve ser assim? Será que é assim? Nós precisamos ficar com a verdade, num mundo onde as pessoas criam a sua própria verdade. Nós estamos vivendo hoje num ambiente político que as pessoas têm a própria verdade, e elas criam uma verdade. Mas Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade
e a vida. Quem é a verdade? Jesus. Eu não posso abrir mão da verdade que é Jesus. O Douglas Moo, falando sobre esse texto, ele diz: a verdade não se refere aqui, olha só, à doutrina em seu sentido mais estreito, mas de modo mais amplo é tudo que o Evangelho envolve. Tudo que o Evangelho envolve. E claro, para Tiago, a doutrina correta não pode estar separada do comportamento correto. Nós vimos isso sobre ética aqui nesse livro. A doutrina certa não pode ser separada do comportamento correto, certo. E isso é importante. Se eu entendo o Evangelho puro e simples, eu preciso viver uma vida de acordo com esse Evangelho. Jesus, em seu ministério, enfrentou dificuldades por falar a verdade. Em João capítulo 8, 40 está escrito: mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu falei a vocês a verdade que ouvi de Deus. Olha só, Jesus em seu ministério sofreu oposição porque estava falando a verdade que tinha recebido do Pai. Mas ele estava falando a verdade, e a verdade estava incomodando aquelas pessoas. Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele fala que assim, aos Efésios 1,13, quando vocês ouviram, olha só, e creram no que, meus irmãos? Na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Quer dizer, no início do nascimento espiritual de uma pessoa, isso só acontece quando a pessoa recebe a palavra da verdade, o Evangelho que salva, e depois, ao crer nesse Evangelho, a pessoa é selada com o Espírito Santo da promessa. Então, não há como trilhar bem o caminho da fé, e em termos individuais, se a pessoa não permanece na verdade do Evangelho, na verdade que é Jesus Cristo. Então, nós devemos guardar isso. O próprio Jesus, escrevendo em João 15:5, ele diz: se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. E permanecer em Jesus é permanecer na verdade. Então, se eu quero trilhar bem o caminho da fé, nas palavras de Tiago aqui, eu preciso permanecer na verdade. Não na minha verdade, não na verdade da sociedade, não na verdade que alguém está falando, na verdade do Evangelho, da verdade de Jesus. Amém, irmãos? Segundo, para trilhar bem o caminho da fé, você precisa reconhecer a possibilidade do desvio. Há uma possibilidade do desvio. Tiago está aqui dizendo o mesmo texto: meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, está falando para a comunidade da fé e está falando, levantando a possibilidade que entre os irmãos alguém pode se desviar. Desviar o que? Da verdade. Se alguém de vocês... Então notem bem que há uma possibilidade. Diante desta possibilidade eu tenho que estar atento, porque eu quero trilhar bem o meu caminho, o caminho da fé. A palavra aqui traduzida no português para desviar, ela vem da palavra planeta, que dá a ideia de errante celeste. É interessante a palavra usada aqui, mas mais do que a definição no português, a palavra aqui descreve o afastamento do caminho da justiça. Isso pode ocorrer de forma espontânea ou não, é o desvio, a pessoa se desviou, quer dizer, há possibilidade. Nós conhecemos muitas pessoas que abraçaram a fé e se desviaram. Então eu quero trilhar bem o caminho da fé. Trilhar bem o caminho da fé é persistir, mas eu tenho que estar atento porque há a possibilidade do desvio. Agora, o que pode fazer uma pessoa, meus irmãos, se desviar da verdade? Eu coloquei algumas situações que podem levar uma pessoa. Primeiro, o que eu chamei de esquisitices, pós-modernas. O mundo pós-moderno, nem tudo dessa sociedade é ruim, tem muita coisa boa, mas tem coisa que é esquisita mesmo, que a gente tem que estranhar, que nós não podemos aceitar. Eu estou falando de uma mentalidade desse mundo. A mentalidade é de um mundo caído,
Então eu não posso aceitar tudo, tem que estar atento, porque tem coisas que pode levar você a se desviar do caminho da verdade, do caminho da fé. Então quem vive hoje tem o privilégio e tem responsabilidade. Tem muita coisa boa, tem muita coisa traiçoeira na mentalidade desse mundo. Então eu tenho que estar sempre pensando se aquilo que eu ouço, que o comportamento pregado está em sintonia com o Evangelho. Essa é a questão. Está em sintonia com o Evangelho? Você que tem filhos pequenos, é um desafio. Você deve valorizar o que está em sintonia com o Evangelho para proteger a sua casa, proteger os seus filhos, porque tem muita coisa que não está em sintonia com o Evangelho. São esquisitices do mundo pós-moderno, tem que estar atento. O Fritz, falando desse texto, ele diz que a opinião e o espírito da época colocam trilhos que levam as pessoas para longe de Jesus. Olha só, a opinião e o espírito da época podem colocar trilhos, não é? Que levam as pessoas para longe de Jesus. A pessoa entra num caminho, porque está todo mundo indo, porque está todo mundo falando, porque o comportamento todo mundo está abraçando. Mas espera aí, isso está em sintonia com o Evangelho? Isso vai me levar a honrar a Jesus, a me ajudar a me firmar? Senão eu tenho que tomar cuidado, porque há possibilidade do desvio, e isso também pode me prejudicar. Uma outra coisa que pode levar uma pessoa a se desviar é desilusões ao longo da existência. Meus irmãos, viver é sofrer isso de alguma maneira, não é? Desilusão. A gente vive isso pessoalmente, coletivamente. De repente você olha para você mesmo e você fica triste. A vivência é isso, envolve alguma desilusão consigo mesmo ou com outras pessoas num dado momento. Não dá para ser diferente, porque nós vivemos num mundo caído. Tem gente que quer viver no céu aqui, não vai dar. Sempre vai ter alguma dificuldade, algum problema. E isso, num dado momento, dependendo da sua situação, pode afastar você e tem afastado algumas pessoas. Uma outra coisa que pode levar uma pessoa a se desviar, ensinos heréticos. Hoje todo mundo fala, todo mundo ensina, todo mundo fala em nome de Deus. Agora, o que eu estou ouvindo é Evangelho? O que eu estou ouvindo é palavra de Deus? Porque tem muita heresia sendo pregada. E às vezes as pessoas abraçam isso como verdade e no final não vai acabar bem. Muitas pessoas que abraçaram algum tipo de heresia se desviaram do verdadeiro Evangelho. É fatal. Por fim, nessa lista, meus irmãos, a gente pode falar de armadilhas trazidas pelo prazer, pelos bens e pelo poder. Tem gente que vive com foco errado. O fim último dessa pessoa é ter alguma coisa. O fim último dessa pessoa é ter algum poder, desenvolvendo algum papel neste mundo. E quando o fim de uma pessoa é só isso, o final não vai ser bom também, porque já se largou o Evangelho, Jesus, em prol dessas coisas, do prazer, do poder, do bem, e acabou tudo. Faz a pessoa se desviar. Nós falamos sobre isso pensando bem sobre riqueza. Você pode ser bem-aventurado, próspero, mas tem que colocar Deus na frente e perguntar por quê. O que Deus dá a você, o que você tem, para que isso? Que você tem que honrar a Deus com tudo que você tem, mas as armadilhas trazidas pelo prazer, por bens e pelo poder, têm levado muitas pessoas a se afastarem de Jesus. Isso é muito lamentável, porque nós devemos honrar a Deus com tudo que somos e temos. Amém? Nós temos exemplos de desvio, tanto no Antigo Testamento como no Novo. A Bíblia não esconde nada, é interessante isso, bacana isso. Mostra os defeitos. Quem já leu a Bíblia toda, faça isso que é muito bom. Você vai perceber defeitos, erros dos homens e das mulheres de Deus, fraquezas, e nós devemos estar atentos. Em 1 Samuel capítulo 15, verso 10 e 11, está escrito assim: Então o Senhor falou a Samuel: Arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Um rei colocado por Deus, bem verdade que o povo queria um rei, Saul foi o primeiro rei,
foi ungido rei, mas ele, ao longo do seu reinado, ele abandonou o Senhor. Ele não seguiu as instruções de Deus. É o que Deus está falando com Samuel, homem de Deus nesse tempo. É um exemplo de uma pessoa que saiu do caminho, deixou a palavra de Deus, a instrução de Deus. Olha só, no Novo Testamento, Paulo, na sua última carta, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 10, eu coloquei na Nova Almeida atualizada, porque essa versão coloca de um jeito melhor para nós aqui. Ele diz assim: preso, esperando a morte, Paulo, caminhando para o final da sua carta, ele diz: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Então, este homem que foi um cooperador de Paulo, num dado momento, diz: amou o presente século, me abandonou. Olha só, um exemplo de desvio. Pedro escrevendo, falando de um comportamento pecaminoso, ele diz, falando de pessoas, ele diz: eles abandonaram o caminho reto e se desviaram. Abandonaram o caminho reto, 2 Pedro 2,15, e se desviaram. Então há possibilidade de desvio. Por isso que você conhece alguém que num dado momento se desviou. Há possibilidade. Eu quero trilhar o caminho da fé. Eu preciso permanecer, porque a linguagem bíblica sempre é permanecer na comunhão, no partir do pão, nas orações. É a orientação. E diz que eles perseveraram nisso. A igreja primitiva. Por isso nós temos uma advertência de Paulo aos Gálatas. Olha só: vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Vocês corriam bem. Vocês estavam indo bem. O que aconteceu? Vocês estavam vivendo o evangelho corretamente. O que aconteceu? E ele faz a pergunta aos Gálatas: quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? O que aconteceu? Aonde ocorreu o erro? Por isso nós temos, pensando nesse texto, nós devemos estar atentos e vigilantes, porque nós queremos trilhar bem o caminho da fé, mas existe a possibilidade de desvio. 1 João capítulo 1, versos 5 e 6, João, que nós já estudamos bem aqui, ele diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos de Jesus, né? E transmitimos a vocês: Deus é luz e nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O evangelho é praticar a verdade, é ficar com a verdade, é ficar com Jesus, porque eu quero trilhar bem o caminho da fé. Aqui em João, ameaças, heresias estavam tirando algumas pessoas da visão correta sobre o evangelho e sobre Jesus. Aqui as pessoas estavam vivendo no pecado, estavam achando que estava tudo bem. Então João está dizendo: olha, se nós andamos nas trevas, como é que pode ser isso? Se afirmamos que temos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade, porque a verdade me leva a uma vida na luz, não no pecado. A pergunta aqui, meus irmãos, é essa: você está firme no caminho da fé? Você está se desviando do caminho da fé? Você já se desviou do caminho da fé? Eu falo não só aqui para os irmãos, mas aquelas pessoas que nos acompanham aqui pela internet, e onde chegar essa mensagem. Essa é a questão. Eu quero trilhar bem um caminho da verdade, da fé. Então eu permaneço na verdade, e eu sei que há possibilidade, existem ameaças que podem me afastar da verdade. Eu tenho que estar atento, eu tenho que permanecer, eu quero honrar a Deus. Esse é o esforço que Tiago estava fazendo nesse final aqui, até o final, ensinando aqueles irmãos que estavam vivendo provações e lutas. Não estava sendo fácil. De repente não está sendo fácil para você, mas você tem que permanecer na verdade e você tem que se cuidar para não se desviar. Amém, irmãos? Terceiro e último, para trilhar bem o caminho da fé, você precisa ser um instrumento. Note bem, ser um instrumento para a restauração de pessoas. Então eu quero trilhar bem o caminho da fé, eu permaneço na verdade,
Eu fico atento porque a possibilidade do desvio é real e eu sou um instrumento para a restauração daqueles que se desviaram. É uma atitude positiva. Cada discípulo tem a responsabilidade no processo de restauração. Paulo diz que a igreja tem o ministério da reconciliação. É o ministério entregue à igreja, não a pessoas, a algum líder, mas a todos que pertencem à comunidade da fé, aqueles que são discípulos de Jesus. Nós temos a responsabilidade na restauração, usando a palavra do Evangelho para que as pessoas que desviaram voltem. Nesse momento pós-pandemia, tantas pessoas se desviaram, tanta gente se desviou, e nós devemos estar atentos no processo da restauração. Versos 19 e 20 nós vamos ler novamente. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, olhe só, como tem a possibilidade do desvio, tem a possibilidade de trazer de volta. Lembre-se disso, quem converte um pecador do erro, do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. A discussão dos estudiosos é quem seria esses que são trazidos de volta, porque o texto diz: quem converte um pecador do erro, do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. É claro que no desvio há algum erro, algum pecado, há restauração, há perdão. Mas como o verso 18 diz: meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, a gente entende que num primeiro momento, alguma pessoa que pertenceu à comunidade da fé se desviou, ou alguma pessoa que conviveu e não teve uma experiência real com Deus. Há essa possibilidade. Pessoas que vivem conosco, às vezes convivem conosco, mas não tiveram uma experiência real. Abraçaram a denominação, gostaram das músicas, mas não tiveram uma experiência de salvação. Pode ser o caso aqui, mas numa leitura direta a gente entende que ele fala de gente que estava na comunidade. Meus irmãos, se algum de vocês. Então esse é o trabalho que nós temos. Eu e você, se você é um convertido, é um discípulo, você precisa ser esse instrumento para que pessoas sejam restauradas, com uma palavra, com o seu testemunho, falando a verdade de Deus. Cada discípulo de Jesus deve ser um instrumento nas mãos de Deus. Essa é uma incumbência para todos nós, não para alguns, não para os líderes da igreja, não para os pastores da igreja, não para os líderes ministeriais, não para quem exerce alguma função importante, para todos. Você deve ser um instrumento nas mãos de Deus, levando a verdade, levando o evangelho, para que aquele que saiu do caminho possa voltar. Às vezes você fala para quem saiu do caminho que a pessoa não quer voltar. Amém, você cumpriu o seu papel, mas você tem que se colocar como instrumento, e esse é um trabalho ardoroso, desafiador, que todos nós temos. O autor aos Hebreus diz, incentivando. Quando você lê a carta aos Hebreus, nós vamos ler 3, 12 e 13, é uma comunidade que estava querendo voltar. Judeus, na sua maioria, querendo voltar para a vida judaica. Por isso você encontra no livro dos Hebreus sempre uma exortação para perseverar, para olhar para Jesus. E aqui ele disse, olha só, o autor aos Hebreus diz: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, olha só, que se afaste do Deus vivo, que era o caso. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros. Olha aqui mais um princípio da mutualidade. Encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Olha só que coisa interessante. É esse processo de encorajamento mútuo, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Nós estamos vivendo hoje, nós devemos exercer esse papel. Nós somos sacerdotes de Deus. Nós falamos pela manhã hoje em nossa classe isso. Nós estamos falando com Deus, temos o privilégio. Nós precisamos
ter essa consciência. Nós somos instrumentos de Deus. Você é um instrumento de Deus onde você coloca o seu pé. E você tem que ter essa ideia. Eu sou um instrumento de Deus. E quando se deparar com pessoas que se desviaram por algum motivo, ou que não têm o Evangelho, estão fora do Evangelho, você tem que se colocar como instrumento nas mãos de Deus. Amém, irmãos? Instrumento de restauração. Porque o nosso Jesus é o grande restaurador. E eu sou um discípulo de Jesus. Jesus falou com tanta gente, foi instrumento nas mãos do Pai. E eu devo ser um instrumento nas mãos de Jesus, honrando e desenvolvendo a minha tarefa de uma forma especial, que eu quero trilhar bem o caminho da fé. Quando nós chegamos nesse final, a gente aprende que para trilhar bem o caminho da fé, então eu não posso ficar numa postura passiva diante das demandas do mundo. Eu tenho que responder sim. Eu estou aqui nesse mundo, o mundo é difícil, a mentalidade pós-moderna naquilo que se afasta do Evangelho é muito grande, mas eu tenho o Evangelho, eu tenho a palavra da verdade, e eu posso ser nesse mundo caído um instrumento de Deus para levar outras pessoas ao Evangelho. Nós não podemos passar a vida toda, meus irmãos, sem levar ninguém aos pés de Jesus. Nós devemos levar pessoas, e isso não... Levar pessoas a Jesus ou à restauração não é um papel, novamente, de algumas pessoas. É um papel de todo crente, exercendo o nosso ministério. Eu quero trilhar bem o caminho da fé, então eu me coloco como instrumento nas mãos de Deus. Por isso Deus capacitou você, ungiu você, te deu dons espirituais para você exercer o seu papel na autoridade do nome de Jesus, para que pessoas sejam restauradas. Amém? Nós queremos trilhar bem o caminho da nossa fé. Então nós aprendemos 3 coisas. Para trilhar bem esse caminho da fé, que é o caminho do Evangelho. Primeiro, você precisa permanecer na verdade. Um texto usado muitas vezes errado. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Só que essa verdade é Jesus. A verdade que liberta é Jesus. Porque ele diz no 36:8, João: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então eu preciso permanecer na verdade que é Jesus. Não é a verdade de um homem, não é um discurso político, é Jesus. Eu preciso permanecer na verdade, fundamentar a vida na verdade que é Jesus, que é o Evangelho. Eu estou trilhando bem. Não existem várias verdades, existe uma verdade. Segundo, para trilhar bem o caminho da fé, você precisa reconhecer a possibilidade do desvio. Quer dizer, enquanto nós estamos aqui, nós sofremos ameaças. Muita gente está sofrendo ameaça. E quando não se cuida, não está atento, se desvia, por aqueles motivos todos que nós mencionamos. E terceiro, para trilhar bem o caminho da fé, você precisa ser instrumento para a restauração de pessoas. Muitas pessoas precisam ser restauradas. E esse é o desafio de todos nós. E eu sei que Deus está usando a sua igreja para que pessoas voltem ao Evangelho e à verdade de Deus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Nós possamos trilhar o caminho da nossa fé e chegarmos ao final, honrando e glorificando o nome de Deus na terra. Eu quero desafiar você a trilhar bem o seu caminho da fé. Amém? Deus nos abençoe.